área verde que separa a Baixada Santista do Planalto é de uma beleza exuberante. A Serra do Mar, com um gigantesco manto verde, guarda um recorte importante da natureza ainda intocada. Hoje, vencer essa distância não demora mais do que 50 minutos, mas no Brasil recém-descoberto, a história era bem diferente. Durante muito tempo na colonização, trilhas como essa daqui na Serra do Mar eram a única alternativa que os tropeiros, com as mulas carregadas, tinham para fazer o transporte de mercadorias do litoral para o Planalto. Com a expansão das fazendas de café, esse, é claro, se tornou um caminho inviável. A base dessa empreitada louca foi a região conhecida como Paranapiacaba, em Tupi-Guarani, lugar de onde se vê o mar. Era daqui que os indígenas conseguiam, em dias claros e raros, sem neblina, se encantar com o Oceano Atlântico. Esse clima, mais do que tudo londrino, foi também escolhido por especialistas ingleses para ser o ponto de partida de uma aventura arrojada e perigosa: construir uma estrada de ferro que vencesse a Grande Muralha. Foi o grande desafio que a ferrovia enfrentou, vencer 800 metros de desnível do nível do mar até a altura aqui do Planalto. Assim, em pouco tempo, aquele recorte de Mata Atlântica se transformou num pedaço da Inglaterra. Há 150 anos, o sonho de Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, começou a se transformar em realidade. Era um aglomerado urbano muito comum em empresas do século XIX, na Nova Inglaterra e na Inglaterra, que a ferrovia trouxe para o Brasil na virada do século. Então aqui tinha mercado, tinha clube, ou seja, todo o conforto para os funcionários da empresa da Sperry Highway ter uma vida com qualidade e poder prestar um bom serviço. A vila permanece intocada, de onde o tempo parece que ficou lá atrás. Andando aqui pela vila, a gente tem a sensação de que a qualquer momento vai aparecer no meio do fog um operário treinado por algum engenheiro inglês. Mas hoje, esse nevoeiro intenso serve apenas de moldura para contar um pedaço importante da história ferroviária do país. Paranapiacaba pertence ao município de Santo André. É uma grande aula de história escrita só com imagens. A vila onde a história da São Paulo Railway começou é tombada pelo patrimônio histórico. Hoje, são 242 casas, todas feitas em pinho trazido da Europa. Parte desses imóveis está em processo de restauração. São quase 1.000 habitantes que somem e reaparecem no meio da neblina. A maioria, filhos e netos dos primeiros ferroviários. Seu Diniz está aqui no meio da serra há 40 anos. Veio fazer uma obra e nunca mais saiu. Concluído o serviço, o engenheiro me segurou aqui e falou para mim que eu não voltaria mais para Mogi. Eu gosto de Paranapiacaba, eu não penso em mudar da vila, penso em melhorar a vila, mas mudar não. O passeio por estas vielas é uma viagem no tempo. Prédios como o antigo mercado, o clube dos funcionários, armazéns e as oficinas ainda estão por aqui, sempre aos olhos do engenheiro-chefe que morava no ponto mais alto. Lá de fora a gente vê mesmo que a casa do engenheiro-chefe foi construída num ponto estratégico, no ponto mais alto da vila. Mas quando a gente entra na casa, que hoje é um museu, a gente entende por que isso acontece. Ao longo da torre, ele observava os trens que vinham do interior de São Paulo, trazendo a produção do café. Ou seja, aqui ele tinha a produção do café chegando e naquela outra janela... Naquela outra janela, o café indo para o Porto de Santos. E aí mesmo que ele ainda falou, não, hoje eu vou demorar um pouco para sair, para ir para a vila, aqui mesmo de cima da casa,
ele continuava a ter ideia e ter noção das coisas que estavam acontecendo tudo na vila. Por isso que a gente fala que é super estratégica a casa. Aqui, Eric, o que ele conseguia acompanhar, o que ele conseguia ver? Luiz, aqui está a primeira vila operária planejada do Brasil. As casas são planejadas, né, em bases de alvenaria e as paredes de madeira vedadas para evitar o frio, sendo suas casas a maioria em parede dupla de madeira. Quer dizer, a vida de todo mundo da vila, dos funcionários, dos engenheiros, do pessoal da caldeira, circulando por aqui. O engenheiro inglês Daniel Fox recebeu a missão de colocar o café que saía do interior de São Paulo no Porto de Santos. Um atrevimento tecnológico sem precedentes. Vencer 8 quilômetros numa inclinação de 8%. Paredões de pedra foram cavados a pregos e martelos. Os operários ergueram paredes de até 20 metros no meio da mata. Ayrton Santiago é um dos maiores especialistas em ferrovias do país. A construção da estrada Santos-Jundiaí até hoje é considerada uma obra espetacular. No século XIX, 1860, você imagina, era uma coisa inédita vencer uma rampa de 10%, né? Sair da Baixada Santista, nível do mar, e chegar até o Planalto, 880 metros, 900 metros. Então foi uma tecnologia inigualável no mundo. Para mostrar e entender, vamos à sala de máquinas da antiga São Paulo Railway, no alto da serra. Aqui é o cabo, tá vendo? Esse cabo rodava todo aqui com os pistões, fazia essa força. Esse cabo aqui era o que era amarrado ao serra-breque, que a gente vai mostrar que está aqui, ó, do lado de fora. Então, essa é a primeira sala de máquinas. E aí o cabo vinha amarrado até aqui, ó, onde a gente está mostrando, que aqui ficava um maquinista, aqui já tinha gente, né? Assim, o maquinista era um desbravador, ele ficava ali brecando o trem na descida. Realmente, essa máquina tinha função de breque. Então, dentro dela tem um sistema de peso e contrapeso de uma morsa que freava o trem contra os trilhos. 110 toneladas de peso, morro abaixo. Hoje parece absurdo, mas há 150 anos esse era o único caminho a ser seguido. O café era a primeira locomotiva. Depois, outros interesses surgiram.